Oi pessoal! Bom, estamos aqui para o vídeo mais importante desse canal. Já é a terceira vez que eu tento gravar ele e eu espero que agora dê certo. Eu vou estar contando para vocês o meu testemunho de como eu saí do protestantismo para o catolicismo. Vou começar contando um pouco da minha história, de onde eu vim, quem eu sou. Por 25 anos da minha vida eu fui protestante. Eu nasci numa família protestante. Eu nunca tive dúvidas de ser protestante. O meu tataravô, eu sei que ele e a esposa dele começaram uma roda de oração, leitura da palavra, lá na cidade que eu morava, numa cidade bem pequenininha, um distrito. Foi a primeira igrejinha, aquilo ali foi crescendo e foi se tornando uma igreja, até eles começarem a construir de fato uma igreja ali naquele espaço. Então, a minha família cresceu assim. O meu bisavô, que era filho do meu tataravô, deu continuidade a esse trabalho, continuou ali trabalhando na igreja. Gente, desculpa os barulhos, tá? Como eu disse, é muito difícil gravar e não tinha esse barulho antes de começar a gravar. Meu bisavô continuou esse serviço e essa igreja era uma igreja muito tradicional, então nós não podíamos usar calça, não podíamos pintar as unhas, usar maquiagem, tudo mais que vocês imaginarem. Eu fui criada pela minha avó materna, a filha desse meu bisavô. Os meus pais eram separados, eles separaram, eu era muito nova, então eles me deixaram para minha avó materna cuidar. E de certa forma, gente, falar a sinceridade com vocês, eu agradeço a Deus por ter tido uma criação com muita firmeza e com uma base bíblica, mesmo que a base bíblica do protestantismo, ela corta muita coisa. Eu agradeço a Deus por ter sido criada com muita índole, muito caráter, não desejando as coisas do mundo nunca me interessaram. Quando eu via pessoas fazendo coisas erradas, bebendo, indo pra festa, usando roupa feia, sabe? Roupa que dá até vergonha da gente olhar, eu não queria isso pra minha vida. Então, isso me fez desejar ao longo da minha vida ter uma família, casar e só. Então, eu cresci dessa forma. Quando eu tinha 12 anos mais ou menos, foi quando eu me mudei de cidade, fui para uma igreja batista e ali eu conheci o que é batismo com o Espírito Santo, porque essa igreja tradicional que eu era não acreditava em dons do Espírito. Então ali eu conheci dons de língua, que o Espírito Santo falava com a gente, foi quando eu realmente tive minha primeira experiência com Deus. E foi também nessa igreja que eu me batizei e quis aquilo para minha vida. Bom, toda a minha adolescência, gente, eu nunca fui, como eu disse pra vocês, uma pessoa de festa, de farra, de desejar coisas do mundo. Eu só queria uma pessoa pra namorar, noivar e casar e só, e ter filho. Eu não queria mais nada. Eu nunca tive dúvidas de ser protestante. O tipo de protestante que eu sempre fui foi a protestante que protestava. Eu não tinha dúvidas de ser protestante, não tinha medo, não tinha vergonha, sempre falei abertamente sobre isso e eu acho que esse é um dos motivos de eu falar tão abertamente e expor mesmo que eu me tornei católica desde o início, porque eu nunca tive vergonha de dizer que eu era protestante e agora eu também não vou ter vergonha de dizer que eu sou católica. A minha vida foi passando. Quando eu cheguei na idade de 16 anos, eu conheci uma pessoa, tive um relacionamento de 4 anos e pouco. Essa pessoa se dizia evangélica, mas depois com o tempo eu vi que ela não tinha nada de evangélica, não era uma pessoa bondosa, não sabia se colocar no lugar do outro, nunca tinha passado uma dificuldade na vida, coisas que para mim era muito importante ter em comum comigo e com o cristianismo. Com o passar do tempo, essa pessoa foi se tornando ateia e eu também fui indo para o mesmo caminho. No término desse relacionamento, eu fiquei muito frustrada porque a minha vida inteira eu não sonhei, eu não projetei para namorar alguém, para me entregar o meu coração para alguém, para no final terminar. Então eu não aceitei o término dessa relação, fiquei remoendo aquilo por muito e muito tempo, foi muito difícil para mim superar essa relação. Então com 21 anos de idade eu estava numa agonia, vivendo uma agonia com Deus muito grande, pedindo e insistindo a Deus para que Ele me desse uma oportunidade de trabalho, porque as dificuldades financeiras eram grandes, as coisas que eu passava, que eu via na casa das pessoas, né, que não era a minha casa, eu não sentia que era um lar, eu não sentia que eu era acolhida, eu não sentia que eu tinha uma casa. Então, com 21 anos, Deus me deu a bênção
de me dar um trabalho e me dar uma casa para morar. Então ali eu comecei a morar sozinha. E naquela agonia daquele término, trabalhando, chegando em casa e fazendo o que tinha que fazer. Aí, num belo dia, eu conheci o que viria a ser o meu esposo. Né? Vi dois colegas conversando sobre ele. Ele era uma pessoa que eu conheci no ensino médio, mas nós nunca trocamos uma palavra. E eles estavam comentando que ele tinha se tornado padre. E aí eu achei aquilo estranho, eu falei assim, padre? Mas esse menino no ensino médio era tão estranho, tão fechado, né? E aí aquilo me deu o interesse de pesquisar, de saber um pouco mais do que tinha acontecido. Aí eu fui lá no Facebook, coloquei o nome dele, encontrei, e a foto de perfil já me chamou a atenção, porque ele tinha um semblante diferente do que aquela foto mostrava. Aquela foto mostrava uma luz, um brilho, uma transformação de verdade interna. E aquilo me deixou interessada. Por quê? Lá naquela cidadezinha que eu cresci, o tipo de católico que eu tinha como referência são católicos que iam para a missa, mas depois iam para a festa, ficavam em bar, xingavam e tinha um jeito de vestir. E os crentes, pelo menos, né, os evangélicos da minha cidade, eles tinham um jeito de vestir, um jeito de falar, que era aquilo que eu desejava para mim. Eu não desejava nunca me tornar católica, porque na minha visão, o católico podia fazer o que queria. Então, a falta de discernimento, a falta de conhecimento das pessoas, a falta de testemunho, não me fazia querer ser católica. Era eles lá e eu aqui. Aí, quando eu vi a foto desse que viria a ser meu esposo hoje, eu achei muito interessante, porque foi a segunda pessoa na minha vida que eu conheci que realmente teve uma transformação através do catolicismo, e aquilo me chamou a atenção. E aí, eu tive o interesse de conversar com ele sobre o que aconteceu, não para me tornar católica, porque eu nunca tive interesse em me tornar católica, deixando isso frisado aqui, mas saber o que aconteceu na vida dele para aquela transformação acontecer. Porque, né, a gente ouve na igreja protestante que Deus age na igreja protestante, porque a igreja católica tem muito agir do poder do maligno, é isso que a gente aprende, né? Então não tem como o Espírito Santo agir lá dentro, só dentro da igreja protestante. Aí a gente marcou o encontro de sair, a gente conversou muito, falamos sobre a nossa vida, ele contou a história dele, eu contei a minha. Ele contou que no último ano ele passou o último ano em Roma, estava lá estudando para ser padre, o que aconteceu para que esse processo dele parasse, que ele voltasse para a cidade dele, que é aqui onde a gente mora hoje. Foram um total de 4, 5 anos, não lembro agora, que ele se preparou para ser padre, que no total são 9 anos, né? Então, aí depois disso aí, a gente voltou para minha casa, sentamos num banco que tinha na frente e ficamos ali conversando. Eu lembro que a gente sentou um de frente pro outro, pela primeira vez olhamos assim, realmente um de frente pro outro, e ali eu tive a certeza dentro de mim e ele teve a certeza dentro dele que a gente ia casar um com o outro. É como se tivesse uma voz que dissesse assim, você vai se casar com ele, você vai se casar com ela. Só que a gente não falou isso, a gente começou a falar de casamento, de filho, de religião, de tudo, e não comentamos isso um com o outro. Mas aquilo ali veio uma certeza muito grande no nosso coração. Só que veio a dúvida, né, de como seria isso aí. Julgo desigual? Um protestante com um católico? Ambos já tinham conhecido o verdadeiro amor de Deus. Deus já estava presente na nossa vida. A nossa barreira era realmente a religião. Mas a nossa história eu vou contar em outro vídeo, porque, né, gente, é uma história longa. Nós noivamos muito rápido, no dia seguinte a gente já estava namorando. Com pouco tempo a gente noivou e logo a gente casamos primeiro no cartório. Nós tinha 1 ano e pouco que a gente estava casado no cartório. Eu comecei a sentir uma vontade muito grande dentro de mim de me casar na igreja. Eu estava indo numa igreja protestante, as coisas estavam fluindo muito bem, Deus estava agindo de uma forma na minha vida, estava me fazendo voltar a ter dons, o meu chamado ali estava voltando. Eu estava vivendo um momento espiritual da minha vida muito bom, sem coisa para dizer, eu não estava em crise, não tinha nada acontecendo. E aí conversamos, eu falei com ele, falei, olha, vê aí o que você vai fazer, porque eu estou sentindo vontade que a gente precisa casar na igreja. Aí ele disse que foi trabalhar
E quando eu tava voltando, Deus incomodou ele para já ir marcar um encontro com o padre e marcar logo o casamento. E foi assim que aconteceu, foi tudo muito rápido. Então, marcamos o casamento, começamos a fazer a preparação para o casamento, o curso de casamento, né? Então, gente, na última semana foi que verdadeiramente aconteceu minha conversão. Eu não estava esperando. Eu me esperava casar protestante numa igreja católica, né? E nunca poderia esperar que eu ia me converter ao catolicismo na última semana de preparação de casamento, tão perto, e que eu ia me casar católico. Eu aprendi, gente, com tudo isso é que Deus tem pressa, sabe, em algumas coisas. A nossa história foi muito rápido, a gente teve a certeza muito rápido, tudo aconteceu muito rápido. Eu tava acessando o YouTube, que eu tenho mania de assistir uns vídeos, né? E aí apareceu pra mim a conversão de um ex-pastor que se tornou católico. Aquilo ali me chamou a atenção, mas eu falei assim, interessante, vou colocar em assistir mais tarde. E aí, num belo dia 28 de outubro, eu tava aqui em casa, sentada no sofá, aquele vídeo me foi recomendado, de novo. Aí eu falei, quer saber, eu tô aqui sem fazer nada, vou dar uma chance pra esse vídeo. Aí eu comecei a assistir. E ele contou de uma experiência que ele teve com Santa Teresinha. E antes disso, eu quero dizer que uma das minhas maiores dificuldades para entender sobre o catolicismo era em relação aos santos. Por que precisava dos santos? O que eram os santos? E tal, o santo. A gente sempre teve muitas conversas, eu e meu esposo, né? Ex-seminarista, nada melhor do que um ex-seminarista casar com uma ex-protestante, porque me ajuda a ter um entendimento do verdadeiro catolicismo, né? Então, isso era uma coisa que a gente conversava, não causava briga, intriga, nem uma conversa de religião, de católico e protestante, nunca causou problema no nosso casamento. Mas isso era algo que eu sempre tive dúvida, não entrava, não fazia sentido para mim. Aí ele estava contando dessa experiência com Santa Teresinha, que ele estava num processo de estudar o catolicismo para ser contra o catolicismo e acabou se convertendo. E aí quis levar a esposa dele para esse caminho, incentivou ela a fazer uma novena para Santa Teresinha, mas ela, como toda protestante, gente, é muito difícil você pedir para um protestante fazer uma novena para um santo. A esposa dele só fez o primeiro dia e depois disse que não faria mais. Ele não tinha filhos e quando foi, acho que o 9º dia, ela recebeu uma rosa e eles descobriram a gravidez. Isso daí para você pode parecer nada, é um testemunho que você fala, não é nada. Mas para mim teve algo especial, porque teve uma vez que eu viajei para Aparecida do Norte, a convite do meu pai. E ele queria muito que eu viajasse para Aparecida do Norte, só que eu era protestante, para mim não era interessante ir lá, porque não tinha nada que interessante para mim lá. E eu falava, o que eu vou fazer lá? Mas ele insistiu. A minha família protestante, você não vai lá porque lá é uma cidade idólatra, lá é uma cidade disso, uma cidade daquilo, não vai. Aí eu fui e falei assim, é uma cidade histórica, eu vou lá para conhecer a história do lugar, não vou lá para me converter a nada. Eu estava lá, dia 12 de outubro, e estávamos saindo da igreja e estava saindo assim, na saída veio uma freira na minha direção, ela fixou o olhar em mim e quanto mais ela ia se aproximando, mais ela ia sorrindo para mim. Ela fixou o olhar e veio entregar uma rosa, ela entregou uma rosa branca. Aquilo ali para mim não teve nenhum significado e eu fiquei assim, pai, o que significa isso? Aí ele falou, filha, pode ser uma rosa de Maria para você. Mas nesse dia 28 de outubro, na hora eu tive a confirmação dentro de mim que aquela rosa, estávamos dentro ali, né, da casa da mãe, e foi através de Maria, Santa Teresinha, me entregando, me escolhendo para ser amiga dela, né, porque Santa Teresinha escolhe seus amigos. E ali naquele momento é como se um véu tivesse aberto assim. Sabe por quê, gente? Porque uma vez que a gente conhece o Espírito Santo de Deus, que a gente já tem experiência, muitas pessoas vão dizer assim, o inimigo engana, o inimigo também faz milagre, o inimigo também faz isso. Mas uma vez que você conhece o Espírito Santo de Deus, você sabe diferenciar quando é um Espírito de Deus e quando é um Espírito maligno. Eu comecei a ficar, meu Deus, aquela rosa era pra mim e ela tá me escolhendo.
quem é Santa Terezinha? Como assim ela me escolheu? E o que está acontecendo? Aí começou a me vir uma alegria muito grande. Sabe aquela alegria do Espírito Santo, quando você não consegue parar de rir? Eu ficava, gente, rindo. E eu ria. E vinha aquela alegria, o coração acelerado, aquela alegria, aquela coisa que transbordou. Eu só estava aqui na minha casa assistindo um vídeo e aquilo começou a inundar meu coração. E, meu Deus, o coração acelerado. E aquela coisa, eu falei, e agora? Lascou. Eu não tenho como voltar atrás. Eu sei muito bem diferenciar o que é o Espírito de Deus agindo e o que não é. E eu não tenho como dizer que isso aqui não é ação de Deus, porque eu senti, assim, uma presença muito forte. Bem, gente, fazendo a continuação desse vídeo, porque eu perdi a segunda parte, foi como se tivesse um véu, assim, aberto, como se a minha visão agora eu conseguisse enxergar por completo tudo o que Deus tem para nós de forma completa, porque no protestantismo eu não sentia falta, não sentia que tinha nada faltando até então. Mas quando isso me foi revelado, eu senti que ele me entregou um presente, que algo estava completo. Não estava esperando por isso. E nesse dia, eu lembro que nós sentimos uma alegria muito grande e essa alegria se contagiou aqui dentro de casa. Eu comentei com meu esposo e nesse dia a gente foi para a igreja, uma capela que tem aqui perto de casa. E fomos para lá, nós três. E chegando lá, meu esposo se ajoelhou para poder rezar e a minha filha começou a apontar para uns quadros que tinha de Jesus na Via Sacra. Aí ela começou a apontar e a chamar, papai, papai, papai. Aí até então, para mim, chamar Jesus de papai não tem nada a ver, né, se ele ensinasse isso para ela. Mas aí a missa correu e chegou um dado momento que tinha uma imagem de Maria lá no início da igreja, bem pequenininha, estava escuro e pequena, não dava para ver que era nenhuma mulher. Ela apontou e começou a gritar, mamãe, mamãe. Aí eu pensei assim, mas sentindo aquela alegria, sentindo aquela coisa assim que eu falei, né? E agora o que mais vai acontecer? O que mais o Senhor tem para me dizer? Mas aí ela começou a gritar, mamãe, mamãe, e apontar assim pro lado de Maria. E eu falei, será que o meu marido ensinou isso pra ela? Porque eu sou protestante, né? Aí chegamos em casa, sentei no sofá, estávamos conversando e eu falei pra ele o que aconteceu. Aí ele falou assim, ficou surpreso, falou assim, é mesmo? Ela fez isso? Eu nunca ensinei isso pra ela. Claro que eu não ia ensinar, porque eu respeito, né, a sua fé, eu não ia ensinar isso pra ela. Só que aí ele ficou maravilhado, eu fiquei assim, meu Deus, o que tá acontecendo? E eu falava, gente, o tempo todo, lascou, deu ruim, porque a minha família é toda protestante. Agora eu tenho que me preparar para ser chamada de nova idólatra, para nova errada, a que desviou, a que não deu certo, a isso e aquilo. Então eu falava o tempo todo, meu Deus, lascou, eu não tenho como voltar atrás, tem como a gente encontrar, né, e receber um presente desse tamanho e achar que é coisa do inimigo, né? Porque muitos dizem, o inimigo engana, o inimigo também faz milagres, o inimigo também faz esse tipo de coisa, sim. Mas quando você conhece a presença de Deus, você sabe diferenciar uma coisa da outra. E ali naquele momento eu não tinha dúvida, não tinha como duvidar. Aí nós chegamos em casa, conversamos, assisti o filme de Santa Terezinha para conhecer a história dela, porque até então eu não conhecia. Eu senti um algo em comum com ela, a visão dela de Deus, o amor, a forma de se enxergar pequena diante de Deus, de querer se fazer pequena diante de Deus o tempo todo. Eu me vi nela, assim, senti essa aproximação. E eu fiquei muito feliz porque eu pensei, só podia ser Santa Terezinha mesmo a me escolher, não podia ser outra santo. E eu tinha muita dificuldade em entender justamente a questão dos santos. Eu digo que nem que eu estude a minha vida inteira, eu vou conseguir saber tudo que o catolicismo ensina, porque é muita coisa, gente. Eu não fazia ideia do quanta coisa eu não sabia, quanta coisa
nunca seria me revelado se eu também não tivesse aberto meu coração a Jesus. Eu sempre tive, gente, muito amor a Deus, muito temor. Eu sempre pedi a Deus para fazer a vontade dele, para que eu estivesse no centro da vontade dele, para onde ele quisesse que eu fosse, eu iria. E eu não era do tipo, toda religião leva a Deus. Eu não era essa pessoa de boa, tranquila, tudo bem, tudo é igual. Não. Eu sempre fui um protestante mesmo, que seguia aquilo ali e tinha firmeza no que eu acreditava. Não era esse tipo de pessoa que tudo bem qualquer coisa. Mas como Deus via a minha disponibilidade, o meu coração, e eu sempre pedi para fazer a vontade dele. E eu estava num momento espiritual da minha vida que eu não estava em crise, eu não estava afastada. Na verdade, eu estava vivendo um renovo espiritual na igreja protestante que eu estava indo. Deus estava renovando os meus votos com ele, tinha muita coisa acontecendo. E aí, o que aconteceu? Eu falei assim, no meu coração, no meu pensamento, né? Bom, domingo tá chegando, então a gente vai lá na minha igreja protestante. E eu pensei, né? Se Deus tiver que me impedir, se algo tiver que acontecer, ele quiser me dar qualquer sinal que seja para mim não me tornar católica, se isso não tiver vindo da parte dele, ele vai me dizer de alguma forma. Por mais singela que seja, ele vai me dizer. Fomos para a igreja domingo, eu, meu esposo, minha filha, e chegamos lá e eu senti como se eu estivesse nostálgica, como se eu estivesse ali olhando tudo devagar, aos poucos, como se aquela fosse a última vez que eu estivesse ali como protestante. Eu me senti despedindo de tudo aquilo. E durante o culto eu senti que faltava coisas. E olha que eu nem ainda tinha me aprofundado no catolicismo, não tinha estudado nada, mas eu estava já ali, eu já senti que estava faltando alguma coisa. Falta isso, falta aquilo, mas não tem isso, não tem aquilo. E antes de eu me tornar católica, eu já estava no processo de... Deus já tinha colocado no meu coração sobre abertura à vida. Então, nesse dia aconteceu uma coisa que uma pessoa estava lá e minha filha, né, correndo, brincando, dando aquele trabalho de criança, e ela chegou pra mim e falou assim: agora vai fechar a fábrica, né? Eu com um filho, gente. Agora vai fechar a fábrica, né? Porque filho dá muito trabalho, porque é gasto, é isso e aquilo. E aquilo me incomodou. Eu falei: nossa, não vai dar certo eu ficar aqui, isso aqui. Nossa, isso aqui tá me agoniando e não tô me sentindo bem, tá faltando coisa e eu não vou dar certo aqui. Pensa com o que Deus está trabalhando no meu coração, aqui não vai dar certo. Eu preciso estar com os meus, com os que pensam igual a mim. Aí, gente, depois desse dia, eu e meu esposo tivemos várias trocas, chegamos em casa assim. Durante esse período, principalmente nesse dia 28 de outubro, a gente não conseguia parar de rir. A gente ria o tempo todo, olhava um pro outro, ria, e eu pensava: meu Deus, lascou, e agora? Foi do dia pra noite, foi muito rápido, foi uma presença muito forte. E aí a gente conversou sobre, naquele dia 28 de outubro, foi a última aula pré-casamento que a gente teve. Naquele dia de manhã, a gente teria que citar os motivos que levavam a gente a acreditar que a nossa vocação era o casamento. Aí meu esposo falou, lembrou, né, que uma das primeiras coisas que ele fez antes de começar a listar foi citar uma frase de Santa Teresinha. E ele me contou também das bênçãos que ele já recebeu de Santa Teresinha e que uma semana atrás ele tinha recebido uma graça de Santa Teresinha. Então, Santa Teresinha já estava na nossa vida, tanto na dele quanto na minha, ali, e eu não sabia. Gente, a minha história foi essa, sabe? Eu me sinto muito contente de poder estar contando isso pra vocês, de poder estar finalizando esse vídeo. Eu espero que você, que é católico, nunca abandone a sua fé para ir para outro lugar. Um mau católico, ele se torna um protestante fácil. Um bom protestante que estuda, ele se torna católico. Com a graça do Espírito Santo revelando para ele, é claro, que aquele é o caminho. Muita coisa
Eu achava que eu sabia do catolicismo, eu tinha muito preconceito, mas hoje eu falo que é a graça de Deus que nos revela a verdade. Se não fosse a graça de Deus para me revelar, não ia ter como isso tudo acontecer, porque o catolicismo é complexo, sabe? E Deus me deu uma graça, juntamente com essa conversão, eu recebi uma graça muito grande, porque às vezes o protestante se torna católico, mas tem muita dificuldade de entender sobre Maria, sobre purgatório, sobre os santos, sobre Maria, e Deus me deu a graça grande de entender com facilidade. Eu não precisava ficar discutindo, ficar debatendo, porque o pouco que o meu esposo, que fez muita diferença nessa minha jornada e faz até hoje, eu agradeço muito a Deus por ter sido ele que Deus colocou na minha jornada. Nada melhor do que um ex-seminarista casar com uma ex-protestante para poder ensinar sobre catecismo, sobre Bíblia de verdade. Então, ele me ajudou muito nessa jornada, então eu agradeço muito. Então, ele me explicava e eu entendia já de imediato, aquilo já tocava no meu coração. A minha caminhada foi assim, tem sido aos poucos, tem sido devagar, Deus tem me revelado as coisas aos poucos, tudo acontece ao mesmo tempo que aos poucos, muito rápido. Hoje eu vejo que Deus tem pressa em fazer o que Ele quer fazer. As coisas acontecem muito rápido, desde lá de que eu decidi ir para Aparecida, desde que eu conheci meu esposo, desde que a gente casou, desde que tudo aconteceu, tudo foi muito rápido. Deus realmente tem pressa em fazer aquilo que Ele tem que fazer dentro da gente, para os outros também, para a gente poder servir os outros. Eu espero que esse vídeo tenha falado no seu coração. A sua igreja, a verdadeira igreja de Cristo, ela continua tendo milagres de Deus lá dentro. Nunca ache que é só uma missa, só uma eucaristia, só um negocinho, porque verdadeiros milagres acontecem, porque Jesus se faz presente ali. Então nunca deixe de acreditar que a igreja que você frequenta, às vezes você frequenta por costume, porque alguém te levou, você ainda não teve uma experiência sobrenatural lá dentro, mas nunca deixe de acreditar que lá dentro realmente tem milagres. Com isso, eu quero deixar um apelo para vocês compartilharem com todos os católicos que vocês conhecem, para que eles possam assistir esse vídeo e também se sentirem tocados de alguma forma. Santa Teresinha fez parte de um presente que Deus quis me dar. Maria também, através dela, né? Na casa da mãe, estava lá em Aparecida quando tudo aconteceu, mesmo sem saber de nada do que iria acontecer lá na frente. Eu agradeço muito a Deus e essa oportunidade de falar com vocês aqui hoje. Então, compartilhe esse vídeo e fica com Deus.